Boa tarde a todos. Tem alguém a primeira vez? Não. Então todos sejam bem-vindos. Primeiro recado, desligarem os celulares. Tá? Todos desliguem os celulares. Eu vou dar os recadinhos. Nós temos atendimentos de terça e quinta-feira às 8 horas da noite, de sexta às 14 horas. De sábado é das crianças. De domingo tem 2 horários, 9 e 10h30 da manhã. A nossa casa vive de doações. Nós fazemos cesta básica dos mais necessitados. Qualquer ajuda será muito bem-vinda. Temos o bazar, que recebe qualquer doações. E nós vamos ter esse mês, dia 16 de agosto, nós vamos ter uma feijoada, que vai ser retirado aqui na casa. Então, quem estiver interessado na feijoada, é só dar o nome lá na frente, que vai ficar já reservado tudo direitinho. A feijoada dá para 2 pessoas, bem servidas, e será muito bom para casa. Outra coisa também, o evangelho em casa. Nossa, assim, é muito necessário todos fazer o evangelho, que é uma proteção para o nosso lar. E para todos que estão lá em casa. Outra coisa, que mais? Não, acho que é só isso mesmo da feijoada, que vai ser muito importante para casa. Certo, pessoal? Então eu vou começar a nossa de hoje com a prece da fraternidade. Divino Mestre Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E hoje nós vamos ficar com a Regina, que dará a palestra para nós hoje. Seja bem-vinda. Obrigada. Boa tarde a todos. Boa tarde. Então, nós vamos continuar o nosso estudo, né, com o livro Palavras da Vida Eterna, né? Nosso Emmanuel transcreveu para o Chico, né? E a lição de hoje é diante da justiça. No primeiro momento, quando você começa a ler, né, o que o Tiago fala, você fala assim, o que o Tiago vai falar com tudo isso aqui, né? Com essa frase aqui, mas depois tem as explicações para a gente entender melhor, né? Então ele diz assim, meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? Tiago, capítulo 2, versículo 14. Na continuação desses versículos do capítulo 2, o Tiago vem falando de Raabe, ele vem falando de Davi, e que todos eles tinham uma missão, né? E fala de Abraão. Eu até tinha feito uma pequena anotação só para não esquecer. Abraão, ele não ofereceu o seu único filho em sacrifício a Deus? E aí, esposa e familiares, como você vai dar o seu filho? Ele falou, Deus pediu, eu vou seguir o que Deus me pede. E no momento seria o derradeiro, né, do menino, Deus fala para ele, para com tudo, olha o que vem vindo, era um cordeiro para um sacrifício. E ele falou, mas Deus, por que o senhor fez isso? Ele falou, eu queria saber até onde ia a sua fé. Então, todos nós batemos no peito e falamos que temos fé. Até que ponto? Né? Até tem uma música que fala, até onde vai a sua fé? Né? E é uma verdade. É só na hora do desespero que a gente descobre realmente o que é a fé e até onde eu consigo chegar com ela. E quem não lembra, a Raabe, do Velho Testamento, ou Antigo, como queira, ela era uma prostituta e ela foi procurada pelos mensageiros de Deus
para falar que os hebreus iriam invadir aquela cidade e ela escondeu, né, esses espiões. Disse que não tinha ninguém, os guardas entraram, fizeram acontecer, mas ela não falou dos espiões hebreus, né? E quando eles partiram, eles falaram assim, você entrará no reino de Deus, aqui a sua casa não será afetada. Aí como uma prostituta, né? Porque para Deus não existe. Não existe prostituta, não existe cor, não existe credo. Deus é Deus. Ponto. Somos nós que mudamos isso. Hoje a gente está até falando sobre as palavras que tem na Bíblia. Muitas palavras foram traduzidas da língua judaica para a romana. Então muitas palavras não existiam no latim. Né? E depois traduzida para outras línguas, também existem palavras que a gente não tem o mesmo significado. Então, às vezes, se perde um pouco a essência, né, da palavra de Deus, se você não começar a raciocinar sobre. Por isso que diz que a fé não é imposta, ela é raciocinada. Então, a nossa fé, ela não pode ter dogmas, ela tem que ter a crença no livro sagrado, né? E graças a todos, né? Vamos colocar assim, graças a Deus, veio Kardec e decodificou tudo isso que estava difícil para a gente entender até hoje. Então, quando a gente pega um trechinho desse e fala, mas o que o Tiago queria falar com isso? Então, o que a Raabe fez? Ação. Vou ajudar os hebreus, porque eu acredito nos hebreus, eu acredito na fé deles, vou ajudá-los. Sem querer nada em troca. E eles ofereceram a troca. Então, foi oferecido por Deus, né? Porque eles estavam como mensageiros de Deus, né? E aí, Emmanuel vem começando a nos explicar. Estranha a norma do homem quando julga possuir as chaves da vida superior, simplesmente por manter a fé, como se bastasse apenas a convicção para que se realizasse serviço determinado. Comparemos fé e obras com a planta e as construções. Sem plano adequado, não se ergue edifício em linhas corretas. Note-se, porém, que o aleijão arquitetônico, quer dizer, o homem que está ali à frente de tudo, o arquiteto, improvisado sem plano, ainda serve em qualquer parte para albergar os que jardearem sem rumo, e o projeto mais nobre, sem concretização, que lhe corresponda, não passa de preciosa geometria sentenciada ao arquivo. Isto é, se eu não conheço uma planta, né, de uma casa, de um edifício, para mim é só um desenho geométrico. Agora, a pessoa que entende, ela sabe sobre medidas, proporções, você vai poder falar, nesse chão aqui eu preciso ter um alicerce mais profundo, menos profundo. Então, ele vai saber. A gente não sabe, né? Isto é, cada um conhece o seu próprio problema, vamos dizer assim, a sua própria profissão, o seu próprio conhecimento. Um viajante transportará consigo vasta coleção de croquis das plantas, pelos quais se levantará toda uma cidade. Mas se não dispõe de uma tenda a que se abrigue durante o aguaceiro, de certo, os desenhos, conquanto respeitáveis, não impedirão que a chuva lhe carregue e encharque os ossos. Para cada um tem uma coisa. Eu tenho aqui os livros guardados comigo. Eu não tenho aonde guardar, o que o tempo vai fazer com ele? Vai destruir, vai desgastar. Então eu tenho que também saber como que eu posso proteger os livros. Hoje em dia, né? Em estantes, isso e aquilo. Naquele tempo, numa tenda, onde eu pudesse, num baú, onde eu guardasse esse bem maravilhoso para a prosperidade. Né? É isso que ele está nos dizendo. Possuir uma fé será reter uma crença religiosa. No entanto, cultivar a fé significa observar segurança e pontualidade na execução de um compromisso.
Ninguém resgata uma dívida unicamente por louvar ao credor. À vista disso, não nos iludamos, asseguremos-nos de que não nos faltará a bondade divina, mas construamos em nós a humanidade e a bondade. Por muito alta a confiança de alguém no poder maior do universo, isso por si só não lhe confere o direito de reclamar o bem que não lhe fez. Então vamos lá, né? Tentando clarear um pouquinho mais. Eu tenho conhecimento, um pequeno conhecimento sobre a doutrina espírita, ou sobre o Evangelho. Um vago. Já ganhei o reino dos céus. Em algum livro desses está escrito lá: quanto mais souberes, mais lhe será cobrado. Então, teve uma época que eu falei assim: eu vou continuar não sabendo nada, para ninguém me cobrar nada. Olha, cabeça, né? Mas qualquer um pensaria isso. Da mesma forma que você tem uma profissão, não importa qual. Você tem um conhecimento. Você estudou para aquela profissão ou não, né? Eu sou cozinheira e nunca fui para uma faculdade, um curso técnico. Mas eu cozinho como se eu fosse um grande mestre, um grande chefe de cozinha, né? Eu tenho conhecimento. Olha só, qual é a minha importância? Só ter o conhecimento? E fazer a comida gostosa? Ou eu pegar alguém e falar: vem cá, quer aprender? Quer ser meu ajudante? Porque eu não estou dando conta aqui, não. E eu estou ensinando aquilo que eu sei fazer. Dai de graça recebeis. Está na Bíblia. Né? Só que a gente não observa os pequenos detalhes. Né? Então não adianta eu ter o conhecimento se eu não fizer nada por isso, com este conhecimento. Aí aqui na Casa Espírita a gente tem sempre uns empates, né? Eu tenho a obrigação de ir na Casa Espírita. Eu tenho um compromisso com a Casa Espírita. É diferente. Obrigação vem da palavra obrigar. Compromisso é de me comprometer. Então eu me comprometi com a espiritualidade um dia. Um doido bateu na minha porta e falou: vem. E eu fui, sem saber muito bem o que era. E depois não saí mais. Então é isso. Jesus, ele arranja uma maneira de bater na sua porta e falar: você tem que ir. Ou é pela dor, ou é pelo amor. E 99,9% é pela dor. Porque a gente ainda não está toda essa disposição preparado, né, para isso, predisposto, e assim vai, né? Então, Tiago fala exatamente isso. De que adianta você ter fé só? E Deus proverá. Eu fico lá esperando o mundo girar, como dizia meu pai. Vai girar e uma hora eu ponho aqui a chave e entro. Que a minha casa vai passar para quem? Quando não gira. Né? Quer dizer, te deram uma oportunidade. Deus nos deu a oportunidade de estar aqui, ou no outro planeta, ou no próximo que virá, né? Mas Ele te deu uma oportunidade de você resgatar os seus débitos. Eu devo, né? Não nego, mas eu estou pagando, tá, gente? Então, assim, eu devo. Aí eu vou chegar para o meu credor e falar assim: olha, eu oro por você todos os dias, tá? Para que você continue tendo abundância, mas eu não posso te pagar. O que ele vai falar para mim? Ou falar ou fazer. É melhor nem pensar o que ele pode fazer comigo, né? Eu devo. Estou orando por você sim, mas hoje eu consigo saldar o meu compromisso esse tanto. Mas eu vou continuar te saldando, eu vou pagar você. Porque se ele me emprestou, ele não me deu. É porque ele falou: eu confio em você. Da mesma forma
que são tantas informações na cabeça, está assim. Tudo que você faz com vontade, por prazer, com amor, é a fé reagindo. Mas se eu esperar só a fé resolver os problemas, não vai acontecer. Então o que o Tiago fala é o que adianta você bater no peito? Isso estou falando para todos nós. Batemos no peito e falar, eu tenho fé. E o que você faz por essa fé? Você ensina alguém a ter fé? Você mostra o caminho das pedras para ele? Se eu sentar na beira de uma árvore, eu nunca plantei uma árvore, mas eu sento à beira daquela árvore. Mas eu falei, esse galho aqui está me incomodando, vou lá e quebro um galho e jogo fora. Um outro que chegar vai falar a mesma coisa. O que vai acontecer com essa coitadinha? Ela vai ficar sem galhos e sem folhas. Essa árvore, ela não é frutífera, mas para o viajante é uma árvore para repouso, é a sombra. E aí muita gente fala, mas ela não dá fruto, mas meu amigo, ela te dá o conforto aqui. A gente agradece esse conforto? Não. A gente ainda vai lá e tira o galho dela, porque aquele galho estava incomodando a minha cabeça. Ou não estava fazendo a sombra desejada, então eu corto. Então, são bobagens, pequenas coisas. Mas quer ver uma outra? Adoro planta. Então, eu vou pegar uma plantinha, vou plantar, vou colocar no meu vasinho. Você fala, oi, Galinha, tudo bem com você? Bom dia. Nunca mais você volta para a água, para mexer a terra, para colocar um fertilizante. O que a coitadinha vai fazer? Morrer. Só se for um cacto, que ela adora. Então, aí o cacto. Mas eu não plantei um cacto. Eu plantei uma rosa. Se eu não cuidar dela, ela não florescerá. Isso é o que Deus nos deu. É a fé. Mas se eu não cuidar dessa fé, se eu não regar, se eu não colocar o alimento na minha fé, ela só é fé. Agora, quando eu tomo uma atitude, quando eu faço algo por alguém, a minha fé está sendo renovada e essa pessoa passará a ter fé em quem? Na humanidade. Quantas vezes, e isso não é só comigo, com vocês, com tanta gente, a gente passa pelas pessoas caídas na rua e a gente não pergunta se ela está bem ou não. Ainda critica que só pode estar bêbada, né? A gente passa por pessoas que precisam de ajuda, pessoas que até esmolam. Eu normalmente já me falaram que eu não preciso fazer isso, mas eu pergunto, você está com fome? Tô. O dinheiro é para comida? É. Vem comigo aqui na padaria. Eu dou o alimento. Aí por quê? Eu acho que o dinheiro só vai alimentar o vício dele. Mas já falaram para mim, o que ele fizer com o dinheiro é um problema dele. Porque é cada um responsável por si mesmo. Mas o meu coração falando, não, eu quero ajudar de outra forma. E não é porque eu sou a melhor pessoa do mundo, pelo contrário, eu sou uma das piores que existe no planeta Terra, com meus erros, os meus defeitos grandiosos, mas eu tento buscar o caminho para a minha paz. A minha. Né? Então, é isso que o Tiago fala. De que adianta a sua fé se você não auxilia ninguém? Se você não dá a mão para ninguém? Então, torna a falar da coisa da casa espírita. Não é minha obrigação vir aqui. É o meu compromisso com a espiritualidade. É o meu dever comigo mesmo. Uma casa espírita, a nossa casa do caminho, ela não é à toa que ela está aqui. Ela está para abraçar as pessoas da região. E no fim está vindo pessoas de outras regiões, de outros municípios, porque ouviu dizer que a nossa casa, olha que bênção.
Mas sem os trabalhadores fiéis da casa, não haveria casa física, só haveria a espiritual. Então é isso que o Tiago fala para nós, né? Não importa somente a sua fé, ele é o caminho que te leva ao caminho certo, mas não é somente isso. E aí, vem uma pergunta para vocês pensarem um pouquinho. Comparemos a fé e a obra com a planta e a construção. Nós já fizemos isso agora. A fé sem obras é uma fé? Então, Tiago deixou claro. A fé sem obra é uma fé morta. Ela só serve para você. Mas quantas e quantas pessoas, e aí eu até ouvi um palestrante, eu achei lindinha a maneira como ele falou, hoje em dia está assim, Pix. Aí fazer um Pix lá para casa do caminho, vou fazer, eu posso dar esse valor, não importa o valor, tá? Posso dar esse valor aqui, já fiz a minha caridade. Não. Você acha que você fez uma caridade. Eu trouxe até a casa do caminho uns alimentos e umas roupas. Eu fiz caridade? Não. Eu só auxiliei a casa para ela se manter. Mas tem uma vantagem do que fez o Pix. Eu levantei, peguei o ônibus ou o carro e vim até aqui. Só que eu cheguei aqui, estava na hora da palestra, eu sentei e ouvi a palestra. Eu fui tocado. Né? Eles não falam aqui para vocês estão em tratamento. A palestra é o tratamento, o passe é uma continuidade. A água fluidificada é mais um complemento até a próxima semana. Tratamento médico não é assim? O médico fala, tem horário para você tomar um remédio, mas você não pode comer isso, você não pode comer aquilo, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Se você não fizer tudo que o médico te recomendou, você não tem uma cura total. Você pode ter uma cura parcial. Então, quem vem fazer os tratamentos aqui na Casa Espírita? Passa pelo passo primeiro, que é o nosso passo de limpeza, assiste a palestra e depois faz o tratamento na maca. Leva a sua água. Olha quantas coisas você fez. Então, você está se curando. Você está buscando a cura e o fortalecimento da tua fé. Quantos aqui não vieram sozinhos uma vez, depois falou para um amigo, para uma amiga, para um parente, falou, vamos lá comigo. Ó, o caminho da fé. Jesus falava, né? O afético. Ele era o nosso grande mestre. Ele é o nosso grande mestre. Ele é o nosso grande médico das almas. Ele nos dá remédio e fala assim, meu filho, vai lá, filho, não erra mais. Isto é, a gente vai continuar errando, mas ele sabe disso. Mas o que ele fala? Confia em você. Vai lá. Porque foi a tua fé que te curou. Então ela vai continuar te curando. A gente sabe que tem pessoas, milhões e bilhões de pessoas, vamos dizer assim, com doenças terminais. Essas pessoas não estão conseguindo a sua cura. A gente viu recentemente a moça da mídia, né? Lutou bravamente. Mas não era hora dela ser curada. Mas a fé dela e do pai dela a curou, porque a libertou do corpo doente. Às vezes, a libertação está aí. E nós somos tão aqui grudados a esta carne que a gente não quer ir embora. A verdade é essa. A gente não quer ir embora. Eu não conheço o outro lado. Eu escuto, eu leio nos livros, mas eu não tenho certeza não. Isso já significa que não é fé. Eu já pequei tanto que o primeiro lugar que eu vou fazer é um umbralzão. Já tem um caminho certo que eu vou falar, mas eu juro que eu vou melhorar. Né? Então, assim, a gente não quer sair dessa carne. Quando alguém fala para a pessoa, e isso não é uma nem duas, e fala assim, aceita a sua doença. Você fala, como é que a gente aceita a dor?
É uma resignação, né? É uma resignação que eu ainda não sei, não tenho. Mas, ao mesmo tempo, a gente já tem que ir colocando na cabeça da gente que é a aceitação dos meus erros, dos meus defeitos, das minhas virtudes. Peraí, não vamos só acusar a gente, né? A gente também tem virtude, a gente tem bom coração, a gente tem fé. Então, a gente já está no caminho do bem. Falta a gente agir. A tão chamada como? Como é que chama? Hein, Mariângela? Como é que chama isso? Não sei, foi bom, hein? Eu pensei Conhecer-se. Eu estou longe. Conhecer-se. A gente tem que conhecer o nosso corpo, a gente tem que conhecer a nossa fé, a gente tem que conhecer o que me deixa irritado, o que me deixa fraco, tanto corpo como a mente. Né? E todos os livros espíritas falam fé e razão. Elas, uma não pode ser maior do que a outra. A balança, a tal famosa balança da justiça, né? Ela tem que ser 50%. Porque ainda não chegamos no ponto de Cristo. Mas quem sabe? Né? A gente está tentando chegar naquele caminho, né? Para Deus, nada é possível, né? Aí eu vou deixar uma coisa para vocês que eu fui pensando muito sobre isso. Prática da fé. O que é a prática da fé, então? É fazer. É a obra, né? A caridade você pode fazer em qualquer lugar, lembra? Pix, você pode fazer a qualquer distância, mas o compromisso, não. Então, o compromisso é com a fé, com a caridade, consigo mesmo, com o outro e com o trabalho. Então, se eu não for trabalhar, eu não recebo meu pagamento. Eu sou demitida, por justa causa ainda, porque eu não estou indo, né? Só que Deus não nos demite por justa causa. Ele vai lá e fala, você vai ter mais uma oportunidade, reencarna de novo. Uma hora você pode estar lá no Canadá, na Suíça, no país nobre, outra hora você vem para o Brasil mesmo, você vai para a África, você vai para os países que vão precisar que você atue. Então, vamos pensar nisso. Compromisso e a fé, elas andam totalmente juntos. Se eu tenho compromisso, eu tenho fé, eu começo a ter a caridade. Porque ninguém chega ao Pai, senão por mim, disse Jesus. E Jesus falou, vá, faça. Vai lá fazer o que eu estou fazendo, vai curar as pessoas. Né? E curar é o alimentar na fé e na comida. Estômago vazio, não tem cabeça que pensa. Todo mundo sabe disso. Eu fui professora há 25 anos, então eu sei, criança com fome não pensa. Não pensa. Eles estão lá assim, ó, olhando assim para você. Aí você vai lá e tenta dar uma injeção de ânimo. Aí você deu o ânimo na parte emocional. Mas se não tiver o alimento na hora da recreação, a barriguinha está roncando. A barriga está roncando. Barriga que ronca, cérebro não pensa. Tá? Então pensem sempre nisso. É óbvio que eu tenho que ter fé, eu tenho que ter esperança, eu tenho que acreditar. Que fé é isso? É acreditar naquilo que eu não vejo, mas eu sinto. Mas coloque a mão na massa e pense, eu posso me doar aonde? Nossa, que não falta lugar. Que você possa ir. Eu não preciso passar o dia todo, eu não preciso passar a semana inteira. Meu compromisso vai ser todas as sextas-feiras, das 14 às 16. Não vou inventar desculpa, eu vou lá, eu vou fazer, eu vou estar lá. Um abraço que eu dou em alguém que entra aqui, eu já estou prestando uma caridade, que às vezes eu nem sei porque eu tive vontade de abraçar alguém. E é uma troca, né? É uma troca de energias. Então pensem nisso, né? Não importa, às vezes eu olho para ela assim e falo assim, ai que carinha de vó. Minha cara é da minha vovó. Ainda não. Ainda não? Com Jesus. Mas é a cara da minha vovó. Então assim, que já está lá em cima, no outro plano.
Então, assim, eu olho para a pessoa e eu sinto o que por ela? Carinho. Quando eu olhar por alguém e sentir algo meio que chato, um ranço, faço uma oração que é você que está precisando de ajuda, não o outro. Tá bom? Então, agradecendo vocês todos, agora vamos fechar os nossos alinhos. Convido todos a vocês a fazer as nossas reflexões de hoje e a prece de encerramento. Nosso divino Mestre Salvador, nosso Jesus amado, mentores queridos da Casa do Caminho, principalmente os mentores da sexta-feira, estamos aqui com o coração aberto, com a mente aberta, aguardando o nosso trabalho. Então, sabendo que muito recebemos na parte de hoje, então nós vamos oferecer um pouco do nosso amor e do nosso carinho, vibrando amor, carinho, luz e paz para todo o planeta Terra, de norte a sul, de leste a oeste. Que o nosso planeta azul continue sendo tão abençoado como ele é, porque nós temos Mestre Jesus como nosso dirigente planetário. Vamos vibrar muito amor, paz, compreensão aos dirigentes de cada país do mundo. Aos países que estão em guerra, aos que não estão em guerra, mas que os dirigentes consigam receber na tarde de hoje um pouco do nosso amor, um pouco do nosso carinho, nosso respeito, nossa consideração. Que eles consigam abrir os seus corações e não só a sua mente gananciosa. Vamos vibrar muita saúde e amor a todos os hospitais do planeta todo. Que eles recebam de Maria, nossa mãe, mãe de Jesus, todo o amor, todas as bênçãos que eles possam receber. Vamos vibrar amor, saúde, tranquilidade aos asilos, aos orfanatos e às prisões. A todas as cadeias femininas e masculinas, que elas possam receber um pouquinho de luz, um pouquinho de amor, que cada um que esteja lá seja sentido, que ele possa ser tocado pelo nosso amor e nossa luz. Vamos vibrar amor, luz e fraternidade a todas as casas de orações, sejam elas cristãs ou não cristãs, que possamos uni-las em amor do Mestre Jesus. Vamos vibrar amor para todas as casas ao redor da Casa do Caminho, que todos recebam paz, luz e harmonia, e principalmente, Mestre, para a nossa Casa do Caminho, que abriga tantos espíritos encarnados e desencarnados. Pedimos, Mestre Jesus, que abençoe as águas de cada um que está online e os que estão presentes, que possam receber saúde, todo o remédio necessário para o seu espírito e para o seu corpo. Precisamos do espírito e precisamos do nosso corpo para trabalharmos em nome de Jesus. E assim, deixarmos também uma vibração de amor para todos os mentores da casa, que eles recebam o nosso abraço de coração, que eles trabalham tanto, que ajudam tanto a nós, então que eles também recebam o nosso amor. E assim, agradecidos que somos, pelo que temos, pelo que somos. Pedir a Jesus, mais uma vez, mas agradecer em primeiro lugar a oportunidade de estarmos reunidos nessa tarde, a oportunidade de estarmos juntos, a oportunidade de raciocinarmos um pouco sobre cada questão, principalmente o que o Tiago nos veio nos trazer. Que todos possam voltar aos seus lares em paz e harmonia, e que seja colocado na porta de cada casa, não só dos que estão aqui, mas dos que estão online, um guardião, um anjo de luz, para proteger a sua casa, que é aonde você deita, aonde você come, aonde você repousa e aonde você constitui a sua família. Que assim seja. Graças a Deus, graças